o nosso partido, o maior partido na região autónoma da Madeira, um partido de causas pela nossa terra. Quero felicitar naturalmente todos os eleitos, mas vos deixar esta garantia de que eu e os militantes já me conhecem, porque eu também sou um militante de bases. Eu quero que o Partido Socialista não seja um partido de gabinetes, em que as políticas são traçadas nos gabinetes e nos escritórios, mas que sejam traçadas em função daquilo que sentem os militantes, em função daquilo que sentem as pessoas. Porque só assim é que nós vamos transmitir essa confiança, essa esperança à população. E o Partido Socialista tem grandes responsabilidades políticas na região. Porque nós somos, como já disse o Presidente da Conselhia Amândio, que um partido de ideais, temos uma ideologia, um partido de causas, e é preciso sabermos fazer a distinção entre aqueles partidos que andam para aí só a fazer políticas demagógicas e populistas, sem ideologia, só para enganar as pessoas e depois, na hora da verdade, quando são eleitos, esquecem os graves problemas da população e só governam ou estão ao serviço dos interesses particulares dos mesmos de sempre. Com o Partido Socialista não é assim. Nós somos um partido que tem uma ideologia, e a ideologia é precisamente a nossa referência, a nossa marca para podermos traçar uma estratégia em função dos nossos princípios, dos nossos valores, para defender o bem comum. E o Partido Socialista tem demonstrado ao longo da sua história que é um partido de causas sociais, é um partido preocupado com a justiça na distribuição da riqueza e também nos próprios sacrifícios para todas as populações. E o que nós temos verificado aqui na região autónoma da Madeira é que temos um partido, sempre o mesmo partido, há 36 anos no poder, que se diz muito amigo das pessoas, que anda em vésperas de eleições sempre a pedir ao povo, às pessoas, mas na hora da verdade, quando eles têm o poder de decidir, não decidem, nunca decidiram em função de um desenvolvimento sustentado, em função dos problemas reais da população, mas sempre em função dos interesses dos mesmos de sempre, que se alimentaram do poder regional, e isto é a demonstração de que eles não estão preocupados com os problemas dos concelhos da região e das pessoas. Porque se estivessem preocupados, certamente colocariam o orçamento da região, que é o dinheiro de todos os madeirenses, ao serviço das grandes causas sociais, ao serviço de um desenvolvimento sustentado, para apoiar as pequenas e médias empresas, para aumentar a riqueza das famílias e das pessoas, o poder de compra de todas as pessoas, para gerar emprego e desta forma podermos enfrentar a crise com muito mais otimismo, e não é isso que tem sido feito ao longo destes tempos. Eles têm tido tudo. Uma maioria absoluta para governar, condições políticas excelentes para governar a região, abundantes recursos financeiros, e a pergunta que temos de fazer é esta: porquê que a Madeira está nesta situação de crise profunda? Porquê que nós temos uma taxa de desemprego das mais elevadas do país? Porquê que temos uma taxa de pobreza das mais elevadas do país? Porquê que não temos, de facto, um desenvolvimento adequado àquilo que se foi e é as nossas potencialidades internas, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista da nossa capacidade de trabalho dos trabalhadores madeirenses, quer mesmo das nossas grandes potencialidades económicas que nós temos? Porquê que a Madeira, ao fim destes anos todos, não tem, de facto, um modelo de desenvolvimento sustentado, não tem condições para enfrentar esta crise que está a mergulhar as famílias madeirenses em profundo sofrimento, que está a despedir cada vez mais pessoas, que está a transformar uma sociedade que, em vez de gerar boas condições para que as pessoas sejam mais estáveis na sua vida,
Antes, pelo contrário, é uma sociedade que gera pobres, uma economia que gera falência de pequenas e médias empresas, uma economia que gera desempregados, e isto não é certamente o que os madeirenses querem, e por isso o Partido Socialista tem de se apresentar como uma alternativa de poder, e eu conto naturalmente com o vosso apoio, com o vosso trabalho nas estruturas de base, para podermos mudar as mentalidades das pessoas e para que não continuem a depositar o voto nesse partido que demonstrou que não está ao serviço dos madeirenses e dos porto-santenses, que não está ao serviço do bem comum, mas sim ao serviço dos interesses particulares de sempre. Como vos disse, não nos movemos por discursos populistas, ocos e sem propostas. O Partido Socialista quer se apresentar à população, e está a fazer, em todos os concelhos, em todas as freguesias e na região autónoma da Madeira, como um partido sério, um partido que fala a verdade aos madeirenses e porto-santenses, um partido que está preocupado com os reais problemas da população, um partido que está preocupado em criar condições para que a democracia chegue em pleno direito a todos os cidadãos na região, para que a liberdade seja uma realidade na nossa terra, para que a riqueza que é gerada com o trabalho de todos os madeirenses seja justamente distribuída por todos e não fique concentrada nas mãos de meia dúzia, nas mãos de um certo clã que se apoderou do poder, e é contra esse clã que se apoderou do poder, um clã jardinista, que nós temos de lutar, porque o que eles estão a fazer não é a governar, como disse, em função daqueles que são os interesses reais da região, para criar um modelo de desenvolvimento capaz de enfrentarmos a crise que nós temos pela frente, mas sim para servir os interesses dos mesmos de sempre. Minhas amigas e meus amigos, quero vos dizer que o Partido Socialista, para além de ter esta visão crítica em relação à atuação deste Governo Regional, deste PSD, que está de costas voltadas para o povo, eles são falsos para o próprio povo, porque se não fossem, colocariam o orçamento da região ao serviço das causas sociais, ao serviço de todos os madeirenses, e não é isso que temos verificado. O Partido Socialista apresentou várias propostas e nós temos ideias para resolver os problemas das pessoas. Apresentamos essas propostas concretas na Assembleia Legislativa da Madeira para ajudar a economia real, para que o Governo Regional pague os calotes que tem às pequenas e médias empresas, empresas essas que estão à beira da falência e a desempregar cada vez mais madeirenses que tinham emprego por causa de uma política errada do Governo Regional. Propusemos na Assembleia e o PSD o que fez, chumbou essas nossas propostas. Propusemos também que o orçamento da região não deveria de ir, em momentos de crise como este que nós estamos a viver, para obras megalómanas, obras que não são essenciais nem prioritárias para a vida dos madeirenses neste momento, nem para a vida da economia real. Propusemos que esse dinheiro, em vez de ir para essas grandes obras megalómanas, fosse para construir um novo hospital, por exemplo, e dar uma resposta às exigências de um sistema de saúde moderno e adequado àquilo que acontece por toda essa Europa fora. Mas eles não fizeram nada disso, cancelaram esse projeto e continuam a apostar nessas obras que não são prioritárias nem são essenciais para a vida dos madeirenses e para a nossa vida económica na região. Mas mais propostas apresentamos. Apresentamos à semelhança daquilo que fez a região autónoma dos Açores com o governo do Partido Socialista, propostas para darmos um complemento de apoio aos salários, de maneira que as pessoas que ganham menos possam ter mais rendimento. Também um complemento de apoio ao abono de famílias, para as famílias mais carenciadas. Um complemento de apoio aos idosos mais pobres da nossa terra. Apoio ao transporte e à alimentação escolar das crianças que estudam nas nossas escolas. E todas estas propostas foram chumbadas por este governo do PSD na região autónoma da Madeira, que prefere colocar o orçamento ao serviço desse clã jardinista que come durante estes anos todos à mesa do orçamento regional e não está minimamente preocupado com os vossos problemas, com os problemas da população, com os problemas dos madeirenses. Este governo do PSD
que está no poleiro há cerca de 36 anos, não está preocupado com os vossos problemas, não está preocupado com os problemas da população, não está preocupado com a crise que a nossa economia real está a atravessar. Antes, pelo contrário, eles estão com as suas políticas e preocupados em servir os mesmos de sempre, a falir a própria economia real, como já vos disse. Eles estão a falir a democracia e a liberdade na região autónoma da Madeira. Quero terminar vos dizendo que, tal como disse no início, que tudo farei para apoiar as estruturas de base do Partido Socialista, porque a nossa força, a nossa determinação está, de facto, nesta política de valorização das bases do partido. Porque são as bases do partido que fazem a força do PS. E são as bases do partido que vão transmitir este sentimento de transformação, este referencial de esperança que somos para a população, para todos os madeirenses, em todos os sítios e lugares da Madeira e do Porto Santo. E eu confio em vós. E peço a vossa ajuda, o vosso empenho neste trabalho essencial para devolvermos a esperança aos madeirenses e porto-santenses que já perderam e quando olham para esta governação, que não está a ajudar de facto as pessoas, antes pelo contrário, não está a ajudar a economia real, as pessoas naturalmente que têm de tomar uma atitude e derrotar este governo e apostar num partido que diz a verdade, num partido que luta por causas sociais, num partido que tem propostas, num partido que tem gente como nós, que luta de forma séria e empenhada pelos problemas das pessoas, e é através desta luta, deste trabalho que nós temos de fazer nas bases, que nós vamos transformar a Madeira, nós vamos transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa, numa sociedade mais fraterna, mais solidária, em que a distribuição da riqueza seja feita de forma justa por todos e não fique concentrado nas mãos de alguns. Minhas amigas e meus amigos, vamos transformar o nosso partido no maior partido na região autónoma da Madeira, num partido de causas pela nossa terra e pelo nosso povo. Conto com o vosso trabalho, conto com o vosso empenho. Muito obrigado a todos.